Olá, amigos e amigas do Jornal Vale. Essa semana, o Vale Entrevista tem um convidado para lá de especial. O cineasta, diretor, realizador de cinema, Jefferson D., que é de Taubaté e ganhou o mundo aí com seus filmes. Ele está, nesse momento, divulgando Doutor Gama, seu último filme, que fala sobre o abolicionista Luiz Gama. É isso aí, confira essa entrevista incrível. Bom, Jefferson, eu queria te agradecer muito, abrir espaço na agenda aí para receber o Vale, para a gente fazer esse bate-papo. E eu já lhe pergunto, ó, se eu não estou errado, o Dr. Gama é seu quinto longa, é isso? Cara, sabe que essa pessoa nem ela lembra, mas eu acho que sim. É o quinto longa. O Brother, o Amuleto, Correndo Atrás, o M8... E agora o Dr. Gama tem razão, é o quinto longa. Quinto já longa. fiz algumas séries para televisão, né? O que levou você a fazer esse filme especificamente? Xandão, vou ser bem sincero, cara. Assim, foi a minha ignorância sobre quem era Luiz Gama. A primeira vez que chegou o roteiro para mim, eu lendo a história, eu descobri que eu não conhecia esse homem, cara, tão importante na nossa história, né? Quando a gente fala sobre a abolição da escravatura, a gente logo lembra imediatamente da Princesa Isabel. Foi assim que eu aprendi na escola, né? Que é 13 de maio, a Princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea e que a abolição da escravatura era um ato do Estado brasileiro libertando os negros, um ato de bondade da princesa, né? E aí, quando eu li a história do Luiz Gama, tudo ganhou um novo significado, né? Também, né? A gente sabia, obviamente, da luta negra, mas isso não era, de certa forma, tornado presente na vida de um homem, né, cara? E a história do Luiz Gama é essa vida dedicada a libertar a si próprio, né? Esse garoto vendido pelo próprio pai, e a libertar outras pessoas negras e negros e negras africanas também. Ele libertou muitos africanos no Brasil, ou seja, um homem não só importante para o Brasil, mas importante para o continente africano também. Aí foi a minha ignorância que me levou a querer conhecer mais, né? E aí, obviamente, fazer um filme para que todo mundo soubesse aquilo que eu sabia também, né? Que legal. E como é que está a recepção do filme? E aproveita e fala do festival que o filme vai participar lá em Miami, nos Estados Unidos, que é bem bacana, que repercutiu bastante nesses últimos dias aí. Eu estou muito feliz assim nesse momento. Primeiro, com o fato do filme faz um mês, um pouquinho mais de um mês, que o filme estreou nos cinemas e posteriormente ele está no streaming, né, no Globoplay, já há 4 semanas. E as pessoas têm, assim, no Brasil inteiro, visto o filme, se emocionado muito com o filme. Algo para mim muito novo, assim, também, que eu tenho feito muitas lives, o elenco do filme, né, a gente tem feito muita live para falar do filme, para debater, as pessoas querem saber mais sobre o filme. A professora Lígia Fonseca, uma das maiores especialistas em Luiz Gama, também tem falado muito, ela foi nossa consultora no filme, também tem dado muitas aulas, muitas masterclass, né, sobre Luiz Gama, e até estou mal acostumado, porque até a crítica cinematográfica, assim, né? O filme tem uma aprovação muito grande. Eu tenho lido muitos textos dos críticos, textos interessantes, aprofundando questões que estão no filme. Muita gente que conhece a minha história no cinema, né, de outros filmes, também vendo como um filme até mais maduro, né, da minha parte como artista, né? E aí, nesse momento, assim, né, nessas últimas 4 semanas, há 2 semanas, a gente recebeu essa novidade, né? Porque eu sempre achei que o filme pudesse ser conhecido no Brasil, imediatamente no Brasil. Mas eu jamais imaginava que o filme já fosse bater assim lá nos Estados Unidos, num festival tão importante. É um festival, o American Black Film Festival, é um festival tão importante que ele credencia, quem ganha esse festival
está credenciado a se inscrever no Oscar, por exemplo, ou se inscrever no BAFTA. O BAFTA é o Oscar, só que acontece, é o Oscar do cinema inglês, vamos dizer assim, né? E a gente recebeu com uma felicidade imensa. Confesso que não caiu muito a ficha, porque é um festival muito importante, de muitos realizadores. Selecionaram 10 filmes do mundo inteiro. São 8 filmes americanos e um filme da África do Sul e o nosso Dr. Gama, né? Então, é muito importante, nesse momento, que o Oscar está discutindo tanto a questão da diversidade, né? A gente tem visto cada vez mais filmes onde as pessoas negras, né, pessoas como eu, estão protagonizando, estão dirigindo os filmes. É muito bom ter o Brasil inserido de forma muito importante, né, num festival importante, nessa discussão também. Então, estou muito feliz de... Ainda não caiu muita ficha aqui, só o sorriso e a felicidade de estar no festival e celebrando esse filme com o nosso elenco, com a nossa equipe, e sendo muito, muito agradecido, né, a tudo isso que tem acontecido. E as pessoas conhecendo o Luiz Gama, que é o mais importante. E Jefferson, foi seu primeiro trabalho de época? Foi desafiador nesse sentido? Foi porque toda vez que a gente pensa num filme de época, é um filme caro, né? Um filme quando você fala assim, esse filme se passa no século XIX, já tem a carruagem, já tem o figurino, a gente filmou em Paraty, filmou em Cunha, filmou em Bananal, então assim já tem um resgate histórico importante e tudo isso é muito caro, né? Então foi um filme que a gente gastou muito dinheiro para fazer, muitos recursos para fazer, mas também é um filme que a gente entregou também com muita pesquisa. Então é um filme que a gente tem a história do Luiz Gama, né, que é muito importante, só que é um filme também para se ver. Como é que era São Paulo em 1850? Era uma cidade, não uma capital, como é hoje, uma cidade tão grande e tal. Era uma cidade, até onde eu li, assim, uma cidade muito, mas muito menor do que o Rio de Janeiro, né? Uma vila pequenininha. Provavelmente haviam cidades no Vale do Paraíba que eram maiores do que São Paulo nessa época, né? Provavelmente Taubaté era uma cidade talvez maior do que São Paulo, pelo menos do mesmo tamanho. Campinas, Itu, Bananal, então, cidades assim. São Paulo era só uma pequena cidadezinha. Então, o legal do filme também é isso, de você poder viajar em São Paulo, né, do século XIX. É muito interessante você ver as pessoas negras se movimentando, para além do nosso protagonista, né? Você, quando está vendo ele se movimentar, ele ou a família, você enxergar como é que era essa cidade, né? Muitas ruas sem calçamento, enfim, os cavalos e as construções. A gente não devia contar esse segredo, mas a gente teve muita intervenção digital, né, nas construções, porque muitas construções a gente filmou em Paraty, mas muitas construções não são, né, não está igual como era no século XIX. Então a gente fez muitas correções, assim, tem muita computação gráfica no filme, tem uma embarcação do século XIX também, toda digital. Então tem muita coisa para ver no filme e eu acho que isso faz também esse filme rico, né, em informações, em maneiras de se aprender a nossa história. Que maravilha! Vamos aproveitar que você falou nisso, vamos ver um trechinho do filme aí. E daqui a pouco a gente volta a conversar. Enfim, que aí dá para ver nesse trailer que a gente vai ver agora, todos esses elementos que eu estou falando aqui, arquitetura, moda, enfim, está tudo aí. Que legal. Vamos ver, então, um trailer do filme Dr. Gama, de Jefferson D. Para quem não sabe, eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Você tem tudo aqui, você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir... Direito? Escravos não têm direitos. Eu falo português, francês e latim. Se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. Eu sou um advogado e um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos dos senhores. Dona Teresa, podemos falar sobre José?
Seu escravo? O que eu posso dizer é que ele é igualzinho a todos os pretos que eu conheci. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, Sr. Gama. Promete que vai fazer de tudo para salvar a vida desse homem. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. Voltando aqui ao bate-papo, Jefferson, qual é a atualidade de Luiz Gama para o Brasil hoje? O que ele nos diz hoje? Eu acho que a gente tem, nos últimos tempos, discutido muito a questão racial, a questão de homens e mulheres iguais e livres, né? A gente viu o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, a gente viu o assassinato de um homem negro no supermercado no Rio Grande do Sul, um garoto que caiu no fosso do elevador por ser um menino negro e filho da empregada. Isso é de uma crueldade muito grande, né? Ou seja, a gente vê a questão racial presente diariamente nas nossas vidas. E contra o racismo, a gente também tem a nossa luta, né? Que e é uma luta não só dos negros, é uma luta da sociedade brasileira contra o racismo. Então, lançar esse filme, essa atualidade, também é entender aonde estão as raízes dessa luta? Quem começou essa luta? Quem fortaleceu de uma forma grandiosa essa luta? É a luta do Luiz Gama, né? Toda essa raiz do racismo que a gente vive hoje, ela está ali presente na questão da escravidão no Brasil, né? Então, entender quem combateu essa escravidão de uma maneira muito forte na imprensa, nos tribunais, fazendo poesia também, né, nas artes. Esse cara era o Luiz Gama. Então, o filme também tem essa atualidade a ponto de, em muitos momentos do filme, você vai perceber que ele está falando com você, que o Luiz Gama está mandando a mensagem para você. Literalmente, ele está olhando para você, olhando diretamente, conversando com você. E isso aconteceu durante as filmagens, dada a atualidade da mensagem, da palavra, dos textos de Luiz Gama. Que bacana. Uma vez eu me lembrei, quando você falava aí, durante a faculdade, lá nos anos 90 ainda, um professor fez a seguinte provocação. Se você perguntar para uma pessoa média, pessoa que tem uma cultura média, assim, qual é a maior tragédia da humanidade? Provavelmente ela vai falar o Holocausto Judeu, que durou 5 anos e matou 6 milhões. Só que o Holocausto Negro durou 4 séculos e matou muito mais do que isso, né? Filmes como o seu trazem à discussão isso, né? Como a gente ainda não entendeu o nosso passado escravocrata, né? E aí eu queria que você trouxesse essa discussão para hoje. Como é que você vê o Brasil hoje? Você falou 1850, quer dizer, nós estamos ainda falando em racismo desde aquela época e não resolvemos isso, não é? Tem essas questões temporais, né, que é importante se situar, né? Nós, negras e negros, passamos mais tempo, né, no Brasil como escravizados e escravizadas do que como pessoas livres. Se a gente for considerar o ato da Isabel, do Estado brasileiro, na abolição da escravatura em 1888, e considerar o tempo que os nossos ancestrais passaram escravizados, a gente passou muito mais tempo nesse lugar de pessoas escravizadas do que necessariamente como pessoas livres. Ou seja, essa luta e essa raiz de violência contra os corpos de pessoas negras é muito recente ainda. Ela é recente e ela está presente na nossa sociedade, né? Então, as pessoas negras estão nas piores escolas, tem os piores médicos, estão sujeitos a vulnerabilidades muito maior, né? Quando a gente fala assim, a Covid pegou todo mundo. Óbvio que ela pegou, é uma pandemia, mas ela, sobretudo, pega e matou muito mais as pessoas negras. Por outro lado, a gente também tem a própria questão, nós negros moramos nos piores bairros,
né? A elite brasileira não é representada em nenhum momento por pessoas negras, né? A gente tem as pessoas não negras nesse lugar da elite, né? Ou seja, essa herança da escravidão, ela continua presente na nossa sociedade. Essa sociedade, tal como a gente conhece, ela foi estabelecida no que o professor Silvio de Almeida chama do racismo estrutural, ou seja, tudo é construído para que nós, negros, permaneçamos nessa base da sociedade, nesse lugar de baixo, né? Sempre trabalhando, quando temos trabalho, ou sem o trabalho, né? Os nossos idosos sempre vulneráveis, nossas crianças negras sempre vulneráveis, né? Quando a gente liga a televisão, raramente você vai ver uma obra protagonizada por pessoas negras. Eu falo isso que eu sou dessa área, né? Então, e essa não é a realidade da maioria da população. A maioria da população brasileira é feita de pessoas negras, né? Então, é esse lugar da gente buscar esse lugar, de buscar um lugar na sociedade onde ela realmente seja feita por pessoas iguais, né? Ela seja construída por homens e mulheres livres em situação de igualdade. As escolas, as universidades públicas, agora, mais recentemente, com o advento das cotas, é que a gente tem uma geração, praticamente, de pessoas negras na universidade. Então, por muito tempo, as universidades que eram públicas, ou seja, fruto do imposto, né, que é cobrado de muitas pessoas negras, no entanto, os filhos, né, de pessoas negras não frequentam esses lugares que são financiados por ela. Então, acho que tem essa busca sempre dessa igualdade, o que faz dessa luta e da palavra do Luiz Gama algo muito presente. O Paulo Lins, o autor do Cidade de Deus, ele uma vez falou o seguinte, que muita gente queria transformar essa questão racial em uma questão social, dizendo que o país não é um país racista, que é um país que tem preconceito contra o pobre, não contra o negro. Aí ele falou, vamos fazer a seguinte, vamos imaginar a cena, o restaurante mais caro do Rio de Janeiro, entram 5 homens brancos engravatados. Não causa muito rebuliço, né? É um dia normal. Se entrar 5 homens negros engravatados no restaurante mais caro do Rio de Janeiro, você acha que vai ser a mesma coisa? Ele perguntou um dia numa palestra. E é bem por aí, né, o Jefferson? Essa coisa de falar, não, o Brasil não tem racismo, é a esquerda que quer criar isso, quer dividir. Como é que você recebe esse tipo de coisa? Quando as pessoas falam, eu ouço muito isso, né? Olha, a questão do Brasil é social, né? Na verdade, existe o racismo contra as pessoas pobres, né? Então, se o negro ascender socialmente na sociedade brasileira, essa questão racial some, né? Quando eu ouço isso, eu falo: você fez uma pesquisa com os negros ricos desse país? Né? Eu, Jefferson, não sou uma pessoa que posso me considerar uma pessoa pobre, né? No entanto, a questão racial ela permanece. Mesmo eu tendo cursado a Universidade de São Paulo, a USP, mesmo eu sendo um cineasta, né? Mesmo eu tendo dinheiro para pegar ônibus, para pegar motorista de aplicativo, mesmo assim a questão racial permanece, né? Eu sou visto, né? Não é o fato de ter estudado numa universidade importante, de ter uma profissão e de ser um artista bem-sucedido, que a questão racial some da sociedade brasileira. Isso não é verdade, né? E toda vez que eu ouço isso, eu falo, provavelmente, quando as pessoas afirmam não, os negros e as negras que ascendem socialmente não sofrem mais a questão racial. Essa é geralmente uma afirmação que ela é tão racista, que ela não consultou os negros que ascenderam socialmente. Porque se perguntar para a gente, você vai falar assim, cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? E basta você ver o número de pessoas negras que ascenderam socialmente e que sempre estão vivendo questões raciais. Basta você ver muitas vezes crianças negras que estão dentro de restaurantes chiques, né, por exemplo, pegando esse exemplo do Paulo, e que muitas vezes são discriminadas só por serem negras, mas provavelmente estavam com seus pais ali, né? Às vezes os pais negros, os pais brancos, né?
e que às vezes a criança negra, estando num ambiente diferente, né, num ambiente de gente rica, onde nós negros não frequentamos de maneira mais assídua, né, essa criança às vezes sofre até um preconceito, né, e sofre o racismo ali. Né? O racismo é sofrido por pessoas negras de todas as classes. Exatamente. Como é que você viu nessa perspectiva a ascensão ao poder de Bolsonaro, com tudo que ele discursava, o que ele representava e o que representa ainda até hoje, né? Eu acho que as pesquisas apontam que e nós podemos presenciar, primeiro, um ataque completo às pessoas negras, né? Um desrespeito à memória negra, um desrespeito aos quilombolas, por uma série de afirmações ao longo da ascensão dele. Né? Mas também acho que não era nada que muitas pessoas já não soubessem. Né? Acho que tem esse lugar. O Luiz Gama é que dá essa resposta. Eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, que o Luiz Gama é uma figura disputada pela direita e pela esquerda. Eu já ouvi isso, pessoas de direita elogiando o Luiz Gama. Né? E eu falo, provavelmente, essas pessoas supostamente de direita, e que, na verdade, não são de direita, elas são ignorantes, né? Ignorantes porque elas nunca leram Luiz Gama. Porque se você lê o Luiz Gama, você naturalmente vai ver que o Luiz Gama não é do autoritarismo, o Luiz Gama o Luiz Gama é um homem do debate, o Luiz Gama é um homem do conhecimento, o Luiz Gama é um homem da ciência. Né? Então, é desse lugar que a gente está falando. Então, você fala assim, outro dia me fizeram a pergunta, mas o que você acha da disputa do Luiz Gama pela direita? A direita fala muito... Bom, provavelmente eles não leram o Luiz Gama. E quando você não lê, quando você não sabe, você se sente livre a ser um idiota. Né? Então, tem esse lugar. Né? Você pegar o que o Luiz Gama escreveu, né? Você vai ver que ele utiliza as leis para garantir justiça. Porque, segundo o Luiz Gama, isso está no filme, leis e justiça não são a mesma coisa. O fato de você ter leis não garante necessariamente a justiça. E um homem que liberta a si próprio e liberta pelo menos outras 500 pessoas é um homem de uma generosidade e é um homem de uma grandeza imensa. Né? Então, acho que assim, tudo isso para explicar o quanto que se quer estabelecer uma confusão hoje em dia sobre a história do Luiz Gama e, consequentemente, querem confundi-lo, às vezes, como era um homem que trabalhava com a lei, né? Querem colocar ele desse lado do Bolsonaro, do presidente da Fundação Palmares. Não, isso, geralmente ninguém leu. Né? Então, se não leu o Luiz Gama, fica achando, pode ter essa dúvida. Meu convite, e o convite do filme, na verdade, é que as pessoas façam um mergulho na obra do Luiz Gama, que leiam o Luiz Gama. Esse é o principal convite do filme para tirar essa ignorância, né, sobre a nossa história. Que bacana. E ele é extremamente necessário hoje, né? Como você já falou. Voltando um pouquinho à questão do cinema mesmo, desde o seu manifesto, aliás, que o nome é fantástico, Dogma Feijoada, que já faz 21 anos, né? Eu acho que foi o ano dos 2000. Faz 21 anos. O que mudou no cinema negro do Brasil? Quer dizer, você é um diretor, mas a gente não vê tantos, né? Pelo menos assim, no mesmo patamar que você está atingindo, né? Como é que está o cinema hoje? O cinema ele sofre do mesmo mal da sociedade, né? Os cineastas brasileiros vêm do mesmo lugar que vem a PM, que vem os médicos, que vem, enfim, os nossos governantes, da sociedade brasileira. E esse mesmo racismo estrutural que perpassa a sociedade brasileira também perpassa o cinema. Né? São poucos realizadores, nesse lugar que realmente você tem toda a razão. Né?
muitas vezes eu sou apontado como uma exceção. O Jefferson é o único cineasta que conseguiu fazer isso. Aqui. O Luiz Gama, por exemplo, é o filme mais caro já feito por uma pessoa negra no Brasil. Isso não me orgulha muito, não me orgulha em nada. Por quê? Porque a gente deveria ter um número muito maior de pessoas, dado principalmente que o cinema ele é construído com uma ligação muito grande no dinheiro público. Né? Muitas vezes um filme, um curta-metragem ou um longa-metragem, muitas vezes um filme, né, um longa-metragem ou um curta-metragem, ele é construído com bases no incentivo fiscal, né, em editais públicos. Né? Então, esse lugar ainda é um lugar que a gente tem pouco acesso. Né? E a diferença de hoje em dia para o que existia quando eu comecei, na época do Dogma Feijoada, é um lugar assim que eu sinto que hoje a gente tem muito mais realizadoras e realizadores. Isso é uma verdade. E entendo os motivos disso. Primeiro, que é o fato de ter uma geração, né, que se formou pelas redes sociais, muito ligado às redes sociais. Hoje é muito mais fácil você trocar. Quando eu comecei a fazer cinema, conversar com alguém de outro estado, conversar com alguém, fazer uma pesquisa, implicava ir na biblioteca, em pegar um material impresso, um livro. Tal. Hoje não, está tudo disponível digitalmente. Né? Eu nasci em Taubaté, então toda a minha formação, aquela primeira formação, foi na Biblioteca Municipal de Taubaté, ao lado da rodoviária. Né? Então, eu saía ali de casa, ia até a biblioteca, e era ali onde teve a minha principal formação, com os livros que haviam na biblioteca. Hoje não. Hoje você põe 2 cliques aqui, né? E, cara, você consegue pesquisar muitas coisas. Né? Então, acho que essa nova geração tem essa troca, não tem tanto essa solidão como eu tive. Segundo, que é um barateamento das tecnologias. Né? Com esse mesmo aparelho que você pesquisa, você também consegue rodar um vídeo, você consegue também fazer um curta-metragem. E o mais legal, você não só consegue fazer o curta, mas consegue disponibilizar isso nas redes. Né? O meu primeiro curta eu fiz na faculdade, com película, e ele tinha 2 minutos e meio. Então, você imagina a dificuldade de fazer isso, rodar o filme, mandar revelar, receber o negativo, ter que ir para uma moviola, né, que é um aparelho para editar um filme. Então, imagina essa facilidade. Hoje, com um aparelho desse, você roda o filme, edita o filme também, né, aqui no computador, e põe na rede. E é visto. E o mais legal, é visto no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Né? Então, essa facilidade da tecnologia ela é muito grande. Concordo totalmente que mudou o número de pessoas realizando filmes. Mas o que eu vou chamar do mainstream, né? Esse lugar das grandes plataformas, né? A Apple TV, a Amazon, a Globoplay, a Netflix, as TVs abertas, né? Esse lugar ainda é um lugar que a gente tem que conquistar, que esses novos artistas negros, que essas novas cineastas negros, é um lugar a ser conquistado ainda, é um lugar que a gente precisa ainda caminhar muito. Né? Nesse lugar é que eu sou a exceção. Né? E, infelizmente, ainda sou a exceção, esse lugar aos grandes recursos. A gente acabou de falar aqui do filme de época. O filme de época não tem truque, né? Não tem como você... por mais que a gente consiga fazer um filme com celular, etc., ainda esse lugar do cinema, que requer muitos atores, que requer uma preparação muito grande, que requer muita pesquisa, que é uma coisa também que a gente se debruçou. Então, esse acesso a esses grandes recursos ainda é uma dificuldade para nós negros, não só na esfera cinematográfica, né? Na vida mesmo. Só por curiosidade, Jefferson, se você contar o dia que você falou, comecei a trabalhar no filme Dr. Luiz Gama, quando você terminou, qual foi esse tempo? Quanto tempo deu? 6 anos. 6 anos? 6 anos. Veja foi só. Em 2014, eu não vou... Se eu procurar nos meus e-mails, eu até consigo achar.
Mas a primeira vez que eu li o roteiro do filme foi em 2014 e a gente lançou dia 5 de agosto de 2021. Ou seja, pouco mais de 10... Né? Ai, meu Deus, 5 de agosto, enfim, é um pouco mais de um mês atrás. Né? Um mês e 10 dias. Já que você tocou em Taubaté, eu li também uma matéria sobre você, falando que você começou a se apaixonar por cinema por causa do seu pai. Me parece que ele tinha um trabalho na zona rural de Taubaté. Conta um pouquinho, rapidinho, como é que foi essa história. Vou tentar contar rápido aqui, porque é uma história, para mim, muito apaixonante, é muito linda, eu ficaria horas falando do meu pai aqui, que é uma figura incrível. Primeiro que meu pai é um cara que só ele tem esse nome. Meu pai, imagina você conhecer uma pessoa que só ela tem aquele nome. O nome do meu pai é Orbelino. Eu não conheço ninguém que se chame Orbelino, só o meu pai. Então já acho meu pai algo especial, assim, né? Tipo, meu pai é meio Pantera Negra, assim, né? Só meu herói, assim, tá? Ele já faleceu, mas é uma figura com muito bom humor, assim, corintiano, torcedor do Burrão também. Me lembro muitas vezes de ir ao estádio e tal. Foi muito lindo. Aliás, se der, eu pego minha camiseta do Burrão aqui já. Mas, assim, o meu pai tem essa relação muito apaixonante com o cinema. Ele gostava muito de cinema. E a gente morava chama Vila da Mecânica Pesada, perto do Quiririm, né? Ainda era o que a gente chamaria de zona rural. Hoje não é mais. A cidade cresceu, né? Então temos muitas indústrias, muitos bairros ali. Mas ali eu saía ali da Vila da Mecânica Pesada e meu pai ia até Caçapava buscar um cara que tinha um projetor de cinema, porque meu pai achava importante ali mostrar para o bairro, ali, exibir no clube dos funcionários ali de onde ele trabalhava, filmes, né? A gente tinha televisão, mas ele, né, final de semana era o dia de ter filme na quadra. E aí ele tinha um Fusca, se eu não vou esquecer, né? E eu ia no banco de trás do Fusca, meu pai ali no banco da frente dirigindo e tal, e buscava o projecionista, tal, o cara que tinha os rolos de filme ali e tal, e o projetor, e eu ia no banco de trás do carro. E achava sempre aquela maquinária, as latas de negativo. Eu sei que é algo tudo muito, muito difícil para você que tem menos de 30 anos imaginar, mas era assim antes do cinema. Era com rolos de cinema. Tal. E aí chegava ali na quadra, eu ajudava a levar uma lata, às vezes, de negativo ali, e aí aquilo se montava, né? Montava os rolos de cinema, e né, esticava o lençol, ajeitava as cadeiras, e a gente tinha um filme, cara. Magicamente, aquelas latas se transformavam em pessoas ali. Você imagina isso na cabeça de uma criança de 6 anos, de 7 anos de idade, como é que essa mágica acontecia, né? Então, aquele negativo passando ali naquele mecanismo do cinema e tal. E eu, então, fui uma pessoa muito acostumada, cara, a esse universo, sem saber que ia depois de trabalhar com isso. E eu saía, um outro dado que, além disso do meu pai, eu estudava no Quiririm, no bairro do Quiririm, que é um bairro que hoje tem uma tradição italiana muito grande, né? Festa italiana em Quiririm, mas com esse nome era um bairro indígena mesmo, né? Era um bairro com esse nome Quiririm, essa raiz indígena muito forte ali. Eu estudava nesse bairro, na Escola Estadual Deputado César Costa, que eu me orgulho muito. Você vê como eu não esqueço ali, passado mais de 40 anos, eu não esqueço do deputado César Costa. E aí, quando chegava ali no Quiririm, e eu descia do ônibus, muitas vezes eu e meus colegas, a gente via um set de filmagem. Eu me lembro de ver alguns sets de filmagem. E era, acho que os últimos filmes, ou não lembro se eram os últimos, alguns filmes do Mazzaropi, sendo rodados ali no Quiririm, né? Então, me lembro dos refletores, me lembro das pessoas repetindo cenas.
Me lembro de chegar atrasado, o portão já tinha fechado da escola, aí chegava atrasado porque ficava ali, olhando ali e tal. Cara, olha que situação! Eu hoje, realizador, olhando, poxa, isso foi tão importante, né? Falando, né? Olha a importância disso para uma criança. Olha como isso guardei aqui na minha cabeça. E provavelmente eu estou falando aqui, muita gente que morou no Quiririm nos anos 70, no início dos anos 80, deve ter visto isso também, deve se lembrar disso. Então, foi algo muito, muito importante, né? E também, com isso, eu quero lembrar da memória do Mazzaropi e do quanto o Vale do Paraíba foi muito importante para o cinema brasileiro, para o que a gente chama hoje do cinema brasileiro, né? O Mazzaropi, além de ator, ele foi um dos grandes produtores, né, do Brasil. Então, a história do cinema brasileiro, nesse encontro com o público, ela passa pelo Vale do Paraíba também. É muito importante que a gente nunca se esqueça disso. Como a história do rock and roll também passa pelo Vale do Paraíba com Celi Campelo, com Tony Campelo. Essa parte eu gosto. Rock and roll. Tem história, né, cara? Nem tudo é brejo, né, cara? Tem muita história. O Vale é uma região incrível, como é que tem essas histórias malucas, né? E aproveitando que você fez esse resgate, quando é que você começou a realmente pensar profissionalmente no cinema? E quais foram os diretores, o ator que te mais influenciou, assim? Olha, foi seu norte, assim? Eu saí de Taubaté, fui fazer filosofia na USP. Prestei o vestibular, fiz cursinho, prestei o vestibular e entrei na USP. E fui fazer filosofia. Fiz 2 anos de filosofia e logo pedi uma transferência para o curso de cinema, né? Ali no campus, ali na cidade universitária. Acabei conhecendo muita gente que fazia cinema, enquanto, né, o pessoal da filosofia era tudo mais sério, assim, né, cara? Pô, aquela carga de leituras pesadas, né? Apresentação de seminários. Para mim era muito difícil, né, vindo de escola pública, né, acompanhar aquele curso tão intenso como era o curso de filosofia. Eu acabei pedindo uma transferência para o curso de cinema, né? E aí o cinema era uma felicidade, cara. Vou falar real, assim, era muita festa, né, cara? Era muita balada, tá? E essa coisa do prazer em escrever os roteiros, que também, obviamente, requer, né, para mim, tinha muito da minha entrega ali como artista, esse desejo de estabelecer todas aquelas conexões que eu tinha na filosofia, né, todo o pensamento, né, mas estabelecer esse o estudo e as reflexões sobre as artes nas artes, né, de uma maneira diferente, né? Então, de certa forma, sair da filosofia para fazer cinema também era fazer a mesma coisa, só que organizar o pensamento de outra maneira. Foi muito importante, né, ter esse trajeto de filosofia para o curso de cinema. E aí, no cinema, você pode ser, enfim, pode ser diretor, pode ser montador, pode trabalhar com som, com figurino, com direção de arte, com montagem, com produção, né? E aí, logo para mim, assim, eu sempre pensei em ser diretor. Até que um belo dia eu vi um filme que eu diria esse filme mudou a minha vida, assim, que foi um filme chamado Faça a Coisa Certa, de um diretor chamado Spike Lee, um diretor americano. E depois que eu vi esse filme, eu fiquei impressionado, assim. Era um bairro em Nova York de ascendência italiana, né? Tem essa conexão aí com a história um bairro que tem uma mistura ali, mas ele trabalha numa pizzaria dos italianos, né, do Sal, né, o personagem. E eu fiquei tão apaixonado por esse filme que depois eu fui para os Estados Unidos, fui para Nova York, fui no Brooklyn, fui no bairro onde ele filmou. Cara, foi uma experiência incrível, né? Voltei, retornei outras vezes lá, mas para entender que filme era aquele ali e tal. Conheci a produtora do Spike Lee, né? Né? Que é no Brooklyn também, mas fiquei muito impressionado com aquele filme, né? É um realizador que marcou a minha história, e aí, obviamente, de muitos outros realizadores que também fizeram filmes ali em Nova York, naquela cidade, que eu sempre achei uma cidade, em muitos aspectos, principalmente culturais, muito parecidos com São Paulo, na cidade que depois eu viria também realizar meus filmes ali. Mas me interessava muito esse lugar urbano,
onde a gente tem uma efervescência, culturas diferentes, né? Uma cidade como São Paulo e tal. Então, foi um cineasta que me pegou. Assim. Aí o Martin Scorsese também. Aí tive a oportunidade de viajar para a África e conhecer um diretor chamado Ousmane Sembene, que é o pai do cinema africano, num festival que fui lá na África, né, em Burkina Faso. Poxa, outros realizadores franceses assim, que me tocaram, enfim, Mathieu Kassovitz, que era bem esse período que eu estava me formando como diretor. Os grandes contadores de história, né, os mais populares, Steven Spielberg, né, o Francis Ford Coppola, toda uma geração de realizadores que eu fui estudando também, né, na Faculdade de Cinema, e fui me aproximando. Toda a geração de cinema novo no Brasil, o Glauber Rocha, o Cacá Diegues, que é produtor, né, foi produtor de 2 filmes meus, o Cacá Diegues, o Brother, que foi meu primeiro filme, e agora o Dr. Gama, né? Ele é produtor associado do filme também. Cara, eu sou muito apaixonado pelo cinema brasileiro, né? Eu acho assim, acho que enfim, o cinema mundial é maravilhoso, obviamente, tem muitas possibilidades de entender o ser humano através dessas obras pelo mundo. Kurosawa, Fellini também, né? Truffaut, francês. Mas eu acho que a história do cinema brasileiro eu aprendi tanto, né? Desde o filme o filme Limite, do Mário Peixoto, aos filmes do Walter Salles, aos meus contemporâneos no cinema, ao cinema paulista também. Então, sou muito, muito grato, assim, né? Sou muito feliz de poder fazer o meu cinema, muitas vezes debatendo com o cinema brasileiro. Não que eu concorde, né? Da maneira como nós negros somos retratados nos filmes no Brasil, mas é um lugar que eu me sinto muito confortável de debater as ideias, de criar minha cinematografia. E foram filmes que fazem parte da minha formação, né? Então, se eu pudesse colocar o Barra Vento, do Glauber Rocha, o Terra em Transe, o Ganga Zumba, do Cacá Diegues, o Zósimo Bulbo, que é um realizador negro, pai do cinema negro brasileiro também, que conheci, meu tutor, assim, o filme dele, Alma no Olho, um curta-metragem, Odilon Lopes, um monte de cineastas meio desconhecidos, assim, que fazem parte da minha formação, Valdir Onofre, Antônio Pitanga, que dirigiu também, e ator, pai da Camila Pitanga, né, inclusive. Sou muito... Walter Salles, mas o Carlos Rechambar, diretor paulistano. Poxa, foram cineastas, assim, vários, né, desse período de formação. Aloysio Raulino, que fez documentários, são nomes assim que a gente, né, conhece pouco, né? A nossa memória sempre é assim, o Cidade de Deus, o Tropa de Elite, mas o cinema brasileiro é muito, muito maior, ele é imenso, né? E eu aprendo debatendo com esses meus colegas de profissão, com as minhas colegas de profissão. Então, acho que eu citei algumas aqui, né? A própria Ana Mui Laerte, tanta gente, né? Suzana Amaral, tanta gente que a gente até esquece de... que fazem parte, assim, gente que eu vi os curtas-metragens, né? Me lembro dos primeiros curtas da Tata Amaral, os primeiros curtas da Ana Mui Laerte, os curtas do Kleber Mendonça, diretor do Bacurau. Então, são filmes que eu ia vendo, assim, ia pensando no meu cinema, de que maneira... Eu acho que também tem essa relação. O que eu tenho para dizer, né? Eu, Jefferson, o que eu tenho para e colaborar nessa diversidade do cinema brasileiro, né? Eu tenho esse lugar que eu me sinto confortável, me sinto muito orgulhoso de fazer parte do cinema brasileiro, assim, né? E obviamente sinto falta, sou muito crítico, acho que ele tem que ter muito mais pessoas de vários lugares do Brasil nessa diversidade regional. A questão racial, acho que tem que ter um número muito maior, infinitamente maior,
de mulheres negras produzindo filmes no Brasil. Acho que esse ainda é um lugar que o cinema brasileiro precisa avançar urgentemente, né? Então mas também fico muito ligado. A gente tem uma geração linda de cineastas mulheres negras que também é importante, né? Camila de Moraes de Porto Alegre, Viviane Ferreira de São Paulo, Glenda Nicásio da Bahia, Juliana Vicente de São Paulo. Tem uma geração imensa também e que está vindo com muito mais força, com muito mais potência. Que ótimo. Essa direita odiosa, odienta, que saiu do armário quando o Bolsonaro chegou ao poder, eles gostam de falar que eles estão numa guerra cultural, né? Que a guerra se trava no ambiente da cultura. E aí a cultura é um dos maiores adversários do Bolsonaro. Você vê que a cultura, praticamente os mecanismos de fomento da cultura brasileira por meio do governo federal caíram demais, né? Inclusive a Lei Rouanet sofreu impacto. Quanto é que você acha que a arte e a diversidade da arte, que você falou, mais mulheres negras e tal, é necessária hoje, mais do que nunca ela é necessária realmente para afincar a bandeira, ó, nós vamos lutar pelo país, pela democracia, pela arte, não vamos deixar morrer de maneira nenhuma? Bom, primeiro que nós, artistas, não vamos morrer jamais, cara. Jamais. Isso é uma garantia que eu tenho, assim, é que as ideias vão sempre estar por aí. Eu acabei de citar aqui, né? Acabei de falar de vários artistas que já se foram, o Carlos Rechambar, o Jorge Bububa, o Valdir Onofre, o Nelson Pereira dos Santos, que eu não falei aqui, né? Essas ideias continuam, essas obras continuam. Se a gente tem alguma dúvida, basta entrar no museu, né? O museu está lá, né? Com tantas pessoas que já se foram e a obra está lá. Isso é uma questão. E muitas vezes se quer estabelecer uma luta cultural, mas não tem a luta cultural, não existe essa luta. Existe a cultura de um lado, a arte, a cultura de um lado, e nesse momento a gente tem a barbárie, tem o nada do outro lado, tem a destruição, a cultura da destruição, né? Então é um pouco desse lugar, né? A gente vai existir, sim. Existe, obviamente, uma vontade de paralisar o cinema brasileiro, de paralisar o teatro brasileiro, de paralisar a literatura, a pesquisa acadêmica no Brasil, mas, cara, a gente é maior, a gente é a maior, não tenho dúvida nenhuma. Eles passarão e eu passarinho, né? Acho que tem esse lugar mesmo, né? Eu confio muito, né? Porque esses momentos difíceis da nossa história a gente já passou muitas vezes. E essas figuras bárbaras, né? essas figuras da destruição, né? Elas passam pela história e elas acontecem, elas têm um momento que a gente sofre com elas, mas elas efetivamente elas passam, porque elas estão fadadas à morte, né? Uma canção, ela vive, assobiada por alguém, né? O universo canta, uma música, uma vida sem música não é nada, não é nada, né? Se você levanta de manhã e ouve uma canção do Djavan, o que pode contra isso, cara? Uma música do Stevie Wonder, né? Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, né? Quando olhei a terra, o que pode, né? Então essas figuras odiosas e odientas, como você bem colocou, elas vão passar. É um momento só, um momento difícil. Eu diria que é um momento de desatenção, né? E eu quero resgatar aqui uma frase do Martin Luther King, né? O problema é que muitas vezes nós negros, nós pessoas que viemos das classes populares e principalmente as nossas crianças, né, que sempre elas é que sofrem essas situações mais difíceis, a gente sofre com o silêncio dos bons, cara. Martin Luther King falava muito desse silêncio das pessoas boas. Muitas vezes as pessoas boas fazem silêncio. E isso muitas vezes é um perigo. É um perigo, porque essas pessoas que gritam, parece que elas têm uma relevância, né? Muitas vezes o tiro faz um barulho enorme, né?
o grito de ódio faz um barulho enorme. No entanto, um beijo, às vezes, é muito silencioso. Um abraço, um aperto de mão é muito silencioso. E eu tenho certeza que, embora a gente esteja no momento que a gente não pode dar abraço, nem tantos apertos de mão, só com álcool em gel, né? Mas eu tenho certeza que é o mundo da virtude, o mundo da beleza, o mundo dos bons, ele continua muito forte, muito forte. E o horror vai passar, cara, como sempre passou, né? Os filmes que eu vi, boa parte dessas figuras que eu falei aqui, que fizeram a minha formação, que estiveram presentes na minha formação, o que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi com vários deles é que o bem sempre vence no final, né? E o bem sempre está próximo da ciência, o bem sempre está próximo da poesia, o bem sempre está próximo da diversidade, né? Então, um pouco esse lugar que eu acredito que a gente esteja vivendo nesse momento. Um momento de dificuldade, mas ele vai passar. Ele vai passar porque a gente está firme aqui, né? Ô, meu caro, eu faço das suas palavras uma oração. Caminhando já para o final da entrevista, Jefferson, agradecendo, eu queria, antes de fazer a última pergunta, eu queria só ver você comentar uma coisa. Eu estava pesquisando matérias com você e notei que a maioria dos jornalistas, meus colegas, ou colocam cineasta negro, diretor negro, realizador negro. Você se incomoda com isso, de não ser chamado apenas de um diretor, um cineasta? Quer dizer, sempre tem que marcar a cor da pele? Você acha isso que é bom, se não é? Como é que você vê? Parece uma questão simples, mas eu acho que é interessante ouvi-lo falar sobre isso, né? Porque ninguém fala o diretor branco, o realizador branco, o loiro, né? Eu confesso que eu me incomodei mais com essas questões. Hoje eu sou muito mais tranquilo. Acho que são os cabelos brancos aqui que me deu mais assim essa tranquilidade. Mas eu já fiquei bravo várias vezes. Já falei, cansei de ser negro, né? Já soltei essa uma vez, assim, que na verdade era uma espécie de cansei de ser esse negro que está na tua cabeça, né? Eu sou muito maior do que... Porque quando a gente fala assim, um cineasta... Eu sentia isso várias vezes, que quando me colocavam como cineasta negro, queriam me colocar numa caixinha do filme pobrinho, do filme miserável, do filme sem recursos, e que tinha que dar um desconto para ele, porque ele era preto, né, cara? Então ele não teria capacidade de fazer um filme sofisticado. E eu muitas vezes falei assim, cara, eu não quero ser negro, esse negro eu não quero ser. Eu quero ser esse negro Pantera Negra, eu quero ser essa coisa grandona, tal. Mesmo Pantera Negra não tinha nem sido feito ainda. Mas sempre teve esse lugar assim, de querer, do desejo de ser um artista, sabe, livre para poder fazer os filmes que eu gostaria de fazer, né? E por isso que eu falo, me incomodei mais. Hoje em dia, eu acho que isso... Até porque eu sinto hoje que toda vez que vem falando... Quando alguém fala assim, o diretor negro, Jefferson D., em grande parte, pelo menos essa minha impressão, vem encarregado de um respeito que eu consegui ao longo desses filmes todos que falamos no início, esses 4 filmes anteriores, um respeito muito grande de quem já ganhou os principais prêmios do Brasil e do mundo, né? Quem já ganhou o Emmy, já ganhou o Festival de Gramado, já foi exibido em muitos festivais no mundo. Então, tem um respeito, né? Conquistado também, né? Então eu hoje não me incomodo tanto não, assim, de ser chamado o diretor negro Jefferson D e tal. Para mim é muito tranquilo, né? E é isso hoje, mas eu acho que também é porque eu estou mais tranquilo, acho que só o fato de fazer filmes eu já me sinto assim tão feliz assim que nesse momento da história do mundo, eu, um homem negro, latino-americano, cara, faço filmes, né? Faço 2 coisas super bem. Eu faço pipoca doce muito bem e faço filme muito bem, cara. Não consigo
conseguir viver de pipoca doce. Essa é ótima. O mundo dos pipoqueiros está difícil, cara. Ainda mais agora com a pandemia. Essa vai ser minha manchete. Faço bem, cinema e pipoca doce. É isso, cara. Eu aprendi a fazer pipoca doce com a minha mãe. Cara, eu, modéstia à parte, faço uma das melhores pipoca doces, sim, cara, do planeta Terra. Mas a carreira de pipoqueiro não rolou, mas a carreira de cineasta rolou melhor, assim, então estou feliz. Nós ganhamos muito mais um cineasta do que um pipoqueiro, pode ter certeza. Exatamente. Mas um salve para todos os pipoqueiros. Né? Não estou falando do futebol, não. Estou falando do pipoqueiro de verdade, viu? Essas pernas de pau aí. Ô, meu caro, eu vou terminando em alto astral, eu agradeço demais. A minha última pergunta, eu queria que você deixasse agora no que você está trabalhando, quais são seus próximos projetos, o que você pode revelar do que vem por aí, né? Cinema a longo prazo, como você mesmo falou. Sim. O que você está trabalhando, série, filme, o que vem por aí sobre a assinatura Jefferson D? Cara, eu estou muito orgulhoso que eu vou para a minha segunda telenovela agora. Eu já dirigi uma novela chamada Bom Sucesso na TV Globo, onde eu já estou há alguns anos ali. E agora eu vou para a segunda novela. Estou super feliz de poder fazer parte da equipe de direção da novela. É uma novela chamada Além da Ilusão. A autora é a Alessandra Poggi, o diretor artístico é o Luiz Henrique Rios, e eu estou lá na equipe da direção da novela, com outras diretoras, com outros diretores. É uma novela que se passa nos anos 30, é um lugar que a gente também conhece pouco ali, né? Esse período que vai de 34 a 44, esse período de Getúlio Vargas e tal. É um recorte na sociedade brasileira, é um romance, uma história de amor, mas tem um recorte social que me interessa muito. E fazer uma telenovela, para mim, tem esse lugar de entender o que é você filmar uma cena hoje e 3, 4, 5 dias, né? Agora com a pandemia talvez seja mais tempo, mas você tem uma cena sua colocada numa novela e que 40, 50 milhões de pessoas vão assistir aquela cena na TV aberta, né? E no mundo inteiro, né? Então, eu estou muito feliz de voltar, né? Agora dar um descansinho aqui no cinema, correr ali para a telenovela e poder ter esse ofício, né? Que você filma quase todo dia. Então, tem um exercício e um aprendizado que, para mim, é muito importante, né? Tá em movimento, tá em constante aprendizagem ali, com os meus colegas, com as minhas colegas de trabalho, então, nos diversos setores, né? Na direção de arte, nos figurinos, na trilha sonora, na montagem. É uma delícia, né, fazer, porque eu me sinto também muito próximo do público, né? Esse público que eu quero me comunicar tanto. E no cinema, né, que é o outro lado, né, o outro lado independente, assim, eu já falei no M8, que é o meu filme anterior, sobre a juventude negra, né? Um menino que passou pelas cotas. O filme está disponível no Netflix, M8, Quando a Morte Socorre a Vida. E agora com o Dr. Gama no Globoplay, né? O filme está indo super bem no Globoplay. Convido todas e todos para assistirem o filme no Globoplay, quem não assistiu. E quem assistiu pode assistir de novo. E meu conselho é assim, vá até o finalzinho dos créditos. Assim, em geral, quando começa os créditos, a gente para o filme, né? Mas vai até o final, que no finalzinho dos créditos tem um recado do nosso elenco. Tipo aqueles filmes da Marvel, assim, né? Tem um recadinho logo no final. Lá no último minuto dos créditos, né? Tem lá. Mas, enfim, o Dr. Gama é um filme sobre um homem negro. E o meu próximo projeto no cinema é sobre a infância, né? Sobre criança. Eu acho que é a coisa mais incrível do mundo, né? Você está ao lado de uma criança, né? E quando você tem filhos, que é o meu caso, assim, eu sempre aprendo, eu sempre reaprendo, eu sempre fico fascinado com uma criança que se aprende a caminhar, por exemplo, né? Quem já pôde ver uma criança aprendendo a andar, aprendendo a falar, né? Um dos poucos momentos do Luiz Gama, quando ele abre um leve sorriso, é quando ele vê o seu filho aprendendo a ler, né? O resto todo do filme ele é muito sério e tal, mas esse momento é um momento de sorriso. Então, meu próximo filme é sobre a infância, sobre uma criança, né? A infância negra, né?
Não posso dar mais detalhes, mas já estou falando para você que já tem novela e já tem esse filme sobre a infância, né? Então, prepare o seu lenço, mas prepare o seu sorriso também, que a gente vai rir muito com as crianças, mas vai se emocionar bastante também, né? Esse é o próximo filme. A gente aqui na produtora está trabalhando no roteiro. Provavelmente vai ser uma coprodução internacional também, que estou muito feliz, né, de fazer uma coprodução internacional. Estou radiante aqui no momento, mas agora estou na expectativa que o filme chegue bem nos Estados Unidos, né, seja bem exibido lá, né? Acho que é uma felicidade imensa o Dr. Gama sendo exibido ao mesmo tempo nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, no Brasil e, obviamente, no Vale do Paraíba, né? Então, de Bananal, de Cruzeiro, de Queluz, poxa, até Arujá, né? Guarulhos, ali, essa faixa ali maravilhosa, né? Eu fico super feliz do filme poder ser exibido na casa das pessoas pelo Globoplay e confesso para vocês aqui, torcendo para que o filme chegue na TV aberta em breve, né? Para quem não tem Globoplay também possa prestar o filme em qualquer lugar, não só do Vale do Paraíba, mas, poxa, em qualquer lugar do Brasil. Mas e agradecendo pela saúde, pela possibilidade de trabalhar. Que ótimo, Gerson. A gente tem o maior orgulho aí, toda vez que a gente vê seu nome aí, é um orgulho para a gente aqui do Vale. Eu não sou de Taubaté, sou de Guaratinguetá, que era rival no futebol, né? Sim, a esportiva, né? Sofreu muito aí, cara. Esportiva. O meu Corinthians, agora a gente se une no Corinthians. Não sei se é torcedor do Corinthians também, né? Tem essas duas peles aqui, né? A pele alvo e azul e a pele branca e preta, né? Corintiana. Mas então legal, passando um momento não muito fácil, mas a gente chega lá. Eu agradeço demais essa conversa, foi muito boa, as pessoas vão gostar. Vou deixar um lembretinho ali no começo do vídeo. Faça a sua pipoca doce e aproveite essa entrevista incrível. Muito obrigado, grande abraço e bom trabalho. Fica até a próxima, gente. Valeu. Obrigado. E é isso aí, gente, com esse bate-papo incrível com o cineasta Jefferson B, que é de Taubaté e ganhou o mundo aí com seus filmes, a gente encerra o Vale Entrevista dessa semana. É isso aí, até a próxima.